Quando você olhar para a escuridão estará olhando de volta para você. Essa frase está lá no capítulo 220 de Berserk, uma referência direta a Nietzsche. Kentaro Miura fazia parte de um celeste grupo de mangakas intelectuais que liam filosofia. Mais especificamente, o queridinho aqui do canal, meu filósofo preferido, o filósofo do martelo, o que não é homem, é dinamite, o homem mais temido de todos os tempos, de acordo com ele mesmo. E olha, essa frase não é a única referência ao autor alemão não, tá? Na verdade, Nietzsche é muito influente em Berserk, talvez sendo uma das principais influências que fizeram este mangá ser tão genial. Além do bem e do mal, é evidente que a crítica maior de Berserk é ao cristianismo. Não coincidentemente, é a principal crítica de Nietzsche também. O mundo inteiro de Berserk é regido por uma única entidade divina, que pode ser tanto Deus como o diabo. Depende ali do ponto de vista da pessoa, né? Essa ideia é importante para criarmos uma ligação entre Nietzsche e Berserk, pois nas obras do filósofo alemão há severas críticas à dicotomia, e essa disparidade entre isso é bom, aquilo é mal, para Nietzsche é totalmente pífio e meramente relativo, e a construção de bem e a construção de mal é criado por uma moral social imposta ao longo do tempo. Um exemplo disso está em Humano Demasiado Humano, no aforismo 42, onde ele diz: mas a hierarquia dos bens não é fixa igual em todos os tempos. Quando alguém prefere a vingança à justiça, ele é moral segundo a medida de uma cultura passada e moral segundo a atual. No entanto, essa ideia de bem e mal como algo que não existe e é na verdade uma construção social é falado principalmente em Genealogia da Moral e está presente todo ao longo da filosofia nietzschiana. Vontade de poder. Sendo o principal conceito do Bigodudo, talvez seja o ponto mais bem acertado de toda a filosofia. É quase inegável que existe uma vontade de dominação do mundo, já explicado hoje pela neurociência, psicologias e psicanálise. Em Nietzsche, sendo ela a força que dita seu ser, sua inveja, seu orgulho, sua vontade de viver, seu desejo, sua essência. Todos nós somos escravos da nossa vontade de viver. Para Nietzsche, a vontade de poder e o indivíduo são quase que indistinguíveis. Evidentemente, este conceito também está expresso no mangá de Berserk. A espada de Guts, por exemplo, pode ser uma interpretação física de Miura do que seria o conceito de vontade de poder. Aliás, o próprio Guts chega a se comparar à sua espada, dizendo que sua espada é sua vida. A vontade de poder para Nietzsche é a principal força do que traça a vida de uma pessoa. Ela é um dos principais motivos que fizeram o Guts sair do bando dos Falcões, por exemplo. Este evento tão significativo que nos leva a outro conceito. Übermensch. Como fogueiras de sonhos, cada um deles traz consigo uma pequena chama, que para que não se apaguem, se lança em uma chama maior, uma poderosa fogueira chamada Grift. Porém, eu não acho que eu tenho chama alguma, só apenas alguém que parou ao lado de uma fogueira para se aquecer. Antes mesmo do bando de falcões, eu já existia. Essa cena é crucial para relacionarmos Guts com o conceito de além-homem, de super-homem. Para Zaratustra, o homem deve superar o homem. Assim, aqueles que transcendem o niilismo, criando os seus próprios sentidos de vida, são chamados de Übermensch. Neste trecho da fogueira, vivenciado por Guts, é exatamente o momento em que o protagonista decide ter seu próprio sentido de vida. Para superar o homem, de acordo com Nietzsche, há 3 estágios do além-homem. Camelo, que é o estágio onde todos nós nascemos. Animais obedientes, que literalmente carregam a carga que lhes são dados, não fazendo assim coisas que são mandados sem ao menos ver razão e ao menos questionar o porquê fazemos isso. Exatamente o mesmo estágio de Guts no arco da Era Dourada, apenas balançando sua espada para lá e para cá, sem nenhuma razão, sem questionar o porquê, apenas faz isso. O que muda quando Grift é introduzido na história, fazendo assim Guts se questionar o porquê de suas ações, procurando o propósito para sua vida. A partir do momento que Guts tem consciência de que ele é um camelo, transcende assim para um leão. O segundo estágio do além-homem de Nietzsche. Nesse estágio, aquele que deseja superar o homem percebe que ele não precisa seguir cegamente nenhuma pessoa.
ele se torna livre, deseja encontrar um próprio valor, um próprio sentido individual de viver, nesse estágio que se rompe com tudo o que deveria ser a moral do escravo. E aí sim, quando constrói seu próprio significado de vida, é que se torna uma criança, que é o último estágio do além-homem de Nietzsche, alcançado na vitória do duelo sobre Griffith, deixando assim o bando de falcões e dando o auge à evolução do personagem de Guts, se tornando assim um Ubermensch. Assim, o protagonista de Berserk quebra com aquilo que prendia sua vida. Guts cria seu próprio conceito de vida, seu próprio significado, vive pela sua própria moral. Aliás, moral é um ponto muito importante em Nietzsche. Em seus trabalhos, usa o conceito de moral de escravo para distinguir dois tipos de pessoa, o mestre e os escravos. Assim como Guts se separa dos demais membros dos Falcões na cena da fogueira já narrada por mim. Talvez você esteja pensando que Griffith também já tenha superado o homem, porque sem dúvidas ele não pertence à moral dos escravos, e sim à moral de mestres. Assim como o próprio Kurapika, no vídeo que eu já fiz aqui no canal, mostrando que ele é niilista e não super-homem. Isso acontece porque Griffith, ao querer se tornar uma mão de Deus, se torna também niilista, buscando um sentido superficial de vida e abrindo mão da própria vontade de viver, tendo assim um significado vazio de vida totalmente diferente do que Guts tem. Guts é um perfeito exemplo de super-homem. Aliás, Berserk para mim, sinceramente, é uma das minhas obras preferidas. Se confunde em três aspectos. Berserk é Guts e Guts é Miura. Acho que os três são reflexos uns dos outros e eu não consigo distinguir. Para mim, Miura também era um super-homem, assim como Guts projetava todas as suas qualidades, frustrações e tragédias também. É triste saber que nenhum dos dois terá um final e nem um final feliz, mas trouxe lições importantes para nós. E essa é minha simples homenagem a essa obra que eu gosto tanto e que infelizmente nunca terá um fim.